Olá para todo mundo que acompanha esse Opção Play. A gente está aqui hoje com o secretário de Educação Municipal, Marcelo Costa, tudo bem? Olá Fernanda, olá as pessoas que nos assistem. Secretário, a gente está com um déficit de vagas no CIMEIS, em Goiânia. Como que seria? Vários pais têm reclamado de falta de vagas. Qual seria esse total de déficit e quais bairros já zerou esse déficit? Fernanda, o déficit de vagas em CIMEIS é uma questão histórica de Goiânia, né? A partir de 2005, quando houve a passagem da educação infantil para a educação, que a gente tem que lembrar que a educação infantil, as creches eram de responsabilidade das secretarias municipais de assistência social. A partir de 2005, efetivou-se, na verdade, essa ordem de passar era mais antiga, houve o início dessa transição. Então, inicialmente a ideia era só passar as creches para a educação, mas logo depois desse processo ser iniciado, as pessoas perceberam que cuidar da criança era muito mais do que colocá-las em um depósito, colocar uma tia para cuidar delas. Era necessário que houvesse a elaboração de todo um projeto pedagógico que cuidasse da criança e que respeitasse essa infância e o direito, a gente fala muito disso hoje, o direito da criança de brincar. O direito dela estar convivendo com outras crianças, de ter atividades lúdicas que possam promover a socialização e preparar essas crianças para a alfabetização. A gente não alfabetiza na educação infantil, mas você prepara a criança para a alfabetização. Na medida em que foi acontecendo esse processo e foi ganhando importância, né, a educação infantil passou a ganhar uma importância diferenciada, já que começou-se a perceber a importância da educação infantil para a continuidade da educação básica e para o sucesso da criança depois, quando adulto. A procura começou a aumentar e naquela época, de modo geral, no estado de Goiás, esses próprios públicos foram repassados, na sua maioria, pelo Estado para os municípios, e só depois de 2008 é que começaram a haver os primeiros investimentos na construção, né, de próprios públicos específicos para a educação infantil, que no nosso caso são os CIMEIs. Essa demanda reprimida, então, nós temos uma bolha, né, uma demanda reprimida que vem dessa época e que vem tendo importância grande para Goiânia desde então. A gente pode lembrar disso em 2010, 2013, havia um quantitativo muito grande. Em 2017, quando nós assumimos, havia ainda uma grande quantidade de crianças fora da escola e nós passamos a criar investimentos específicos, fossem pela recuperação das obras paradas, quer que fossem por o aluguel de outras instituições que a gente pudesse trabalhar, e a própria utilização melhorada dos próprios públicos. Esse processo em 2017 foi acontecendo, nós aumentamos as vagas. Depois disso, as salas modulares apareceram com uma estruturação rápida para que nós pudéssemos ampliar. Na história de Goiânia, nós temos muitos CIMEIs e muitas escolas que são ainda da década de 50, da década de 60 e que tem 4 salas, 3 salas. Para a realidade dessa cidade, com 1,5 milhão de habitantes, um CIMEI de 4 salas, ele não supra a necessidade do bairro. Por isso nós estamos ampliando esses CIMEIs para que eles cheguem a 7, 8, 10 salas e possam atender mais crianças. No ano de 2017 nós tivemos um aumento de vagas, um bom aumento de vagas, porque não era possível, por questões financeiras da prefeitura, um grande investimento em novas vagas, mas nós conseguimos ali quase 1.000 vagas, novas vagas, que nós conseguimos por inauguração de alguns aluguéis, por redistribuição em próprios já existentes. 18 nós tivemos as salas modulares, aumentamos isso bastante, né? Nós tivemos um aumento aí de quase 2.000 vagas. E 19 nós conseguimos estabelecer de forma geral os pilares da nossa administração na educação. Que a gente ia trabalhar com essas obras que estavam paradas, todas elas foram retomadas, né? A gente tem essa felicidade de dizer que as obras paradas foram retomadas porque eram também uma questão muito ruim para a cidade.
tem uma obra pública financiada pelo governo federal que parou em 2015 e vocês não imaginam a dificuldade legal para conseguir retomar essas obras, já que envolvia todo o distrato com contratos, os processos legais contra empresas que abandonaram obras, mas isso tudo foi resolvido e nós já vamos inclusive inaugurar duas daquelas que estavam paradas agora no início do mês que vem, que é o Cerrado e o Buena Vista. Tem uma conta de quantas vagas foram criadas em 2019? Em 2019 nós criamos mais de 3.000 vagas para a educação infantil. Esse ano nós estamos, as 11 escolas, os 11 CMEs que estavam parados vão somar 2.200 vagas. As salas modulares vão somar mais 2.000 vagas. E o prefeito autorizou mais 25 novos CMEs. Esses 25 novos CMEs, eles estão, 15 já estão licitando, 10 estão em projeto, mas a ideia é que nós terminemos tudo isso esse ano. Para esse ano, nós estamos prevendo mais de 8.000 vagas que vão ser colocadas à disposição da comunidade. Então vamos lá. Em dezembro, nós colocamos à disposição da comunidade 13.117 vagas para a educação infantil. Essas vagas eram resultado das crianças que saem da educação infantil e vão para o ensino fundamental, mais as vagas que nós criamos. Então você cicla essas vagas para que elas voltem para o início e acrescenta aquelas que nós tínhamos criado. Como essas vagas não foram suficientes em algumas regiões de Goiânia, nós continuamos, e é um projeto que a gente já vinha desde 2018 fazendo, além das vagas que nós oferecemos na matrícula, durante o ano nós vamos criando novas vagas e vamos puxando das listas de espera para que as crianças possam vir para a escola. Então agora, todas essas 2.000 vagas que são das escolas, dos CMEs que estavam parados, das obras paradas, vão impactar diretamente nas listas de espera, porque aquelas crianças que estão aguardando vão ser chamadas na prioridade que consta na lista. As salas modulares vão ampliar aqueles CMEs menores, além da criação de 2 CMEs modulares, totalmente modulares, um no Vale do Araguaia e um no Mato Germana. Diga-se de passagem que eu tenho lutado por esse CMEI lá no Mato Germana desde 2003, mais ou menos, que eu tenho solicitado, tenho pedido, tenho tentado fazer lá, e agora a gente conseguiu a liberação de uma escola em parceria com o governo estadual e mais um CMEI por conta da prefeitura. Vai ser um avanço porque a região do Mato Germana 2 ela é desprovida de próprios cultos de educação, e a única escola que tinha lá agora é militar. Então a gente precisa de um apoio melhor para aquela região. Então, e os CMEs, claro, os que vão ser construídos, mas aí não no primeiro semestre, vão ser acrescidas as vagas no segundo semestre. E quantas crianças estão ali na lista de espera dos CMEs? Nós ainda estamos fazendo a confirmação de matrículas. Então nós temos uma estimativa disso, mas essa lista ela é flutuante porque, por exemplo, eu falo para você, olha, tem lá 1.000 crianças na fila de espera. Semana que vem eu inauguro Buena Vista, Cerrado e Padre Zezinho. São 600 vagas que a gente vai puxar da lista, esse número cai. Mas agora ainda em janeiro, as crianças que nasceram em julho do ano passado completam 6 meses e passam a ter direito, não tinham em dezembro, não podiam fazer matrícula em dezembro, mas podem fazer matrícula a partir de janeiro. Porque uma coisa interessante, a matrícula ela não cessa, a gente faz aquele movimento da matrícula em dezembro, que vai organizar a rede, mas por lei, a matrícula nem do ensino fundamental, nem da educação infantil pode ser fechada. Então a qualquer momento do ano, o pai pode entrar no site, fazer a pré-matrícula e aguardar a chamada. Então essa lista ela é uma lista que ela tem um valor mais ou menos absoluto quando a gente chega em janeiro, mas ela flutua durante o ano na medida em que nós colocamos as vagas. Nós não temos esse número de forma precisa, porque muitos pais que fizeram a matrícula em dezembro e que eram de outros estados, mas estavam aqui para empregos temporários, vão embora, então essa lista acaba flutuando. Mas o que nós podemos afirmar é que, independente, claro que existe a lista, nós não estamos negando que ela exista,
mas que a partir de semana que vem, acho que já por ali assim, nós começaremos as inaugurações desse ano, e essas inaugurações impactarão diretamente nas listas de espera que foram geradas. Ou seja, os pais que estão esperando ainda vagas, eles podem esperar durante todo o ano que vão ser abertas as vagas, eles vão poder... Nós mudamos essa dinâmica. Antes, você fazia matrícula em janeiro, o que tinha, e aí só no outro ano para ter alguma solução. Nós, percebendo o próprio crescimento da cidade, a dinâmica que a nossa cidade tem, nós percebemos que nós temos que oferecer uma quantidade de vagas em dezembro para a matrícula inicial, mas durante o ano é necessário que a gente vá acrescentando vagas para impactar nas listas, até porque pessoas se mudam de lugar. Não é uma cidade estática, é uma cidade que a todo momento nós temos pedidos de pessoas: olha, eu queria mudar minha criança de CMEI porque eu me mudei, o emprego mudou daqui para outra região da cidade, e nós estamos tentando prever esses movimentos que a cidade tem, colocando outras vagas à disposição durante o ano. Ao que nos parece, em relação ao modelo anterior, esse novo modelo que nós estamos adotando tem conseguido dar às pessoas uma expectativa melhor desse cumprimento de vagas. É claro que a gente não consegue atender a contento ainda toda a população, mas o raciocínio é que nós, até o final do ano, coloquemos uma quantidade de vagas tal que nós tenhamos um conforto, porque não existe em sistema de ensino nenhum o que a gente chama de zero absoluto. É uma fila que aparece, mas logo é suprida. Então os pais têm a sensação, né, a expectativa de que os filhos, mesmo que estejam na lista de espera, serão atendidos em um curto espaço de tempo. Essa é que é a nossa meta, né? Esse é que é o nosso objetivo. Secretário, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele tem um prazo de validade aqui que é até o final desse ano de 2020. Se for extinto, agora está tendo uma luta para que seja mantido e para que aumente, né, o valor do Fundeb. Caso extinto, vai ter cortes na educação no município? Como que fica o orçamento? Essa é uma excelente discussão, Fernanda. Eu tenho o prazer de poder fazê-la com propriedade, porque eu sou presidente da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais, secção Goiás, que é na verdade a associação dos secretários, e sou vice-presidente, fui eleito agora recentemente vice-presidente nacional dessa mesma entidade. Nós temos conversado muito com o governo federal, nós temos conversado no Senado e no Congresso, principalmente com a deputada Dorinha, e no Senado com os senadores que estão envolvidos, principalmente na PEC 65. Vamos do início. O Fundeb, ele é um fundo que foi criado para substituir o Fundef, que era o Fundo de Financiamento da Educação do Ensino Fundamental, e ele tem grandes vantagens em relação ao fundo anterior, porque o Fundef só financiava de primeiro ao nono, de primeiro ao oitavo na época, né, era sério. E ficava de fora o ensino médio, ficava de fora a educação infantil, ficava de fora a educação de jovens e adultos, então isso era um prejuízo e tinha que fazer muito remendo. Uma rede precisava fazer uma educação infantil visando pagar o ensino médio naquela mesma unidade. Por isso que quando você olha na década ali por volta de 2000 até 2005, não havia escolas exclusivas de ensino médio, nunca pôde acontecer. Depois do Fundeb, isso passou a ser possível, tanto que hoje nós temos escolas de tempo integral do ensino médio, que é um avanço que nós tivemos na política pública. O Fundeb tem prazo, ele vence esse ano, ele é uma disposição transitória, né? Ele é um dispositivo infraconstitucional, ele é vinculado, ou seja, ele é uma subvinculação, e isso é um alerta que a gente precisa fazer aos cidadãos, é preciso fazer à classe política. Se os 25% da educação forem desvinculados, automaticamente deixa de existir o Fundeb. Então a proposta da PEC 1515, que foi fundida hoje com a proposta da PEC 65 do Senado, formando uma única proposta, que é a proposta defendida pelo Congresso e pela Undime, pelo CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, além de outras entidades, é que nós tenhamos um Fundeb que, primeiro, seja constitucional. O fundo passe a fazer parte do texto constitucional. Segundo,
que o valor aluno anual, hoje o VAA, o valor aluno anual, ele é calculado e com alguns critérios que não são os mais ideais, e esse valor define o custo aluno anual, que define o valor do Fundeb, que define o piso nacional do magistério, e esse valor gera também uma complementação da União, porque 90% do fundo é composto por estados e municípios. Isso é uma outra informação importante: o governo federal não repassa dinheiro para os municípios do Fundeb. O Fundeb é um fundo constituído de impostos locais. Então, na verdade, quando a gente fala passaram o Fundeb, não é isso, né? O Fundeb é composto a partir de impostos, de uma cesta de impostos, tanto estadual quanto municipal. E sim, são os municípios e estados responsáveis por esse recurso pelo Fundeb. Bom, 90% do fundo é composto por essa cesta e 10% é complementação da União. Essa complementação hoje é feita por estado. Então os estados do Norte e Nordeste somam 9 estados que recebem complemento, mas a complementação é estadual. Então você vai ter distorções, por exemplo, como acontece no estado do Ceará, que é considerado pela mídia como o estado da educação, que tem os melhores índices, mas é um estado que recebe alguns milhões a mais como complementação, porque o custo aluno é baixo, por incrível que pareça. Apesar de lá ter incentivo, ICMS, educação, ter redistribuição de recursos para os municípios, ter avaliação da educação paga pelo Estado, existe uma complementação, e aí a gente consegue até entender por que alguns estados têm algum tipo de avanço em relação aos outros. A proposta que nós fizemos em conjunto e que está escrita na PEC 1515 é que essa complementação seja feita por município. Então, no estado de Goiás, Goiânia, tem um custo aluno que não precisa de complementação. Mas lá em Iaciara, lá em Cavalcante, nós temos várias cidades do estado de Goiás que precisam dessa complementação para sobreviverem, porque o Fundeb não consegue pagar nem a folha. Então, você me fez a pergunta inicial, se o Fundeb, a gente acredita que isso não vai acontecer, porque seria ignóbil, né, da parte de todas as pessoas, tanto do próprio exercício da cidadania. Nós temos que vigiar, né, sobre esse assunto, nós temos que conversar com os nossos agentes políticos, nós temos que conversar entre nós, professores, gestores, porque o Fundeb, sem ele, a diferença entre o estado do estado e município que mais investe em educação, do custo aluno, que é lá no sul, e o município que menos investe, que está lá no Pará, essa diferença ela seria superior a 5.000%. Seria um abismo enorme entre o que se investe em uma região e outra do país. Portanto, o Fundeb ele é um fundo que garante a equidade na educação, ajudando a financiar. Hoje ele é um fundo que já está velho. Na maior parte das cidades, dos 5.568 municípios do Brasil, o Fundeb não paga a folha. Ele foi desenhado para 60% do Fundeb pagar a folha e 40% sobrar para que você pudesse fazer investimento em infraestrutura. Hoje, na maior parte, mais de 80%, acho que 90% dos municípios gasta todo o Fundeb com a folha, e no caso de Goiânia, o Fundeb não paga a folha. Eu tenho que complementar com outros recursos, porque o dinheiro especificamente do Fundeb não paga a folha. Mas Goiânia tem outras arrecadações que são importantes e consegue sobreviver bem. Então o fundo precisa ser, isso tem que ser um movimento importante de toda a sociedade, ele tem que ser aprovado. Ele precisa ser aprovado até junho, ele vence em dezembro. Mas depois do Fundeb ser aprovado, o orçamento precisa ser preparado, outras legislações infraconstitucionais precisam ser editadas, que não só o Fundeb, para fazer com que ele funcione, porque só o Fundeb, ele enquanto lei, ele não consegue dar conta de toda a parte legal. É preciso de um outro arcabouço legal em volta dele para ajudá-lo. Então isso tudo tem que ser preparado antes, sob o risco de nós aprovarmos o Fundeb no fechar das luzes de dezembro de 2020, mas em 2021 não se poder utilizar o Fundeb, porque toda essa parte de preparação orçamentária e legal não estava pronta, e aí nós teremos um
2021 sem recursos para a educação, praticamente. E isso seria péssimo para o país, num momento tão importante que nós estamos vivendo para a educação, um momento em que definições muito importantes têm que ser feitas, os atores envolvidos na educação têm que se posicionar de forma muito firme para que nós possamos ter educação de qualidade. E eu acho que a nossa luta tem que ser por uma coisa que está escrita na Constituição e na LDB, que é o custo aluno qualidade inicial, que tem que estar no texto do Fundeb, tem que estar escrito, pelo Fundeb como texto constitucional, para que o valor do aluno seja calculado pelo CAQUIN, seja repassado enquanto complementação. Nós solicitamos na lei 40%. A gente sabe que isso é muito difícil, porque de 10% para 40% o governo vai ter muita dificuldade. Mas há margem para negociação, porque a gente consegue abaixar um pouquinho, mas nós temos que superar os 10% dessa complementação para que nós possamos dar melhor qualidade. Alguns argumentam, alguns estudiosos têm argumentado que nós investimos muito em educação e que outros países desenvolvidos investem menos em educação. Só que quando a gente compara gráficos temporais, a gente percebe que todos os países desenvolvidos, à época do desenvolvimento crucial da educação, fizeram grandes investimentos. Depois da consolidação das estruturas de educação, gerenciais, de formação de professores, formação inicial e continuada, depois disso estabelecido, o custo da educação cai. O Brasil paga o preço de um negócio chamado globalização. Essa pressa que nós temos hoje, sai uma coisa, até doença, né? Sai na China, no outro dia já tem que estar presente no Brasil. Então, essa pressa de acompanhar os outros países, sem cumprir o tempo histórico que nós temos de atraso, de diferença de desenvolvimento de todas as instituições em relação aos países europeus, por exemplo, essa cobrança de que o Brasil acompanhe esses outros países sem o tempo de preparação necessário das instituições tem nos causado prejuízo. Então é preciso que nós tenhamos aqui hoje um grande investimento em educação, para que depois, a exemplo desses outros países, nós possamos investir menos, mas já com a educação equilibrada, com tudo isso estabilizado, para que nós possamos ter educação de qualidade. O que é educação de qualidade? É uma educação que consegue garantir as ferramentas para que os nossos alunos possam exercer cidadania plena no futuro. É para isso que a escola serve. Secretário, para finalizar aqui, quais as conquistas, assim, fazendo um resumo mesmo, quais as conquistas que a Secretaria da Educação teve nesse ano de 2019 e quais as expectativas para 2020? Eu acho que a partir de 18 nós começamos a colher alguns frutos. Em 18 nós tivemos alunos classificados e ganhadores na Olimpíada de Língua Portuguesa, nós tivemos medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática e segundo lugar no concurso de redação da Procuradoria-Geral da União e entre outros prêmios, o que já mostra a qualidade dos nossos professores, a qualidade do ensino em Goiânia, o esforço coletivo que é feito para ensinar essas crianças. Na BNCC, no processo da BNCC, que foi aprovada em 2017, em dezembro, eu sou coordenador estadual, faço parte da coordenação nacional, nós passamos a fazer um trabalho com a BNCC e Goiânia contribuiu com o texto praticamente integral da BNCC de Goiás na educação infantil, que mostra a qualidade da nossa educação infantil, a qualidade dos nossos professores, o esforço coletivo que nós temos para cuidar das crianças e colocar elas na direção correta. Em 19 nós tivemos alunos classificados em Olimpíada Internacional de Matemática, fomos à China, ganhamos medalha de bronze mundial. Tivemos vários alunos classificados na Olimpíada Brasileira de Foguetes e na mostra, na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e na Mostra Brasileira de Foguetes. E tivemos uma conquista inédita de um projeto que nós começamos em 18. Nós começamos um pilotinho em 18 de robótica na rede, que trabalhava muito a parte de inovação. Nós desafiamos a rede, os professores. O que é inovação? O que é ser inovador? O que a gente pode fazer para ser diferente em educação? Uma das iniciativas foi a robótica. Nós começamos o 19 com um grupo de escolas que em parceria com outros organismos, inclusive o CODESE, que foi parceiro da gente, a Universidade Federal. Nós fizemos um piloto e ao final do ano, uma das
nossas escolas foi premiada na Olimpíada Brasileira de Robótica. Isso nos motivou a criar um programa específico para esse ano que vai dar 5 milhões de reais de incentivo para o desenvolvimento de projetos de inovação em educação na cidade de Goiânia. Então, acho que o que nós temos feito é observar essa rede, observar as conquistas que a rede tem, né, que ela já tem consolidadas, o que mais nós podemos fazer para acrescentar a essa rede dinâmica, inovação, modernidade, e dar para essa rede, uma coisa que a gente começou em 2017 também, que está consolidando agora, nós começamos uma avaliação na rede dos nossos alunos de item a item. Hoje nós sabemos como é que o nosso aluno aprende em cada região de Goiânia. Qualquer lugar que me perguntar, tal região de Goiânia, tal escola, como é que os alunos estão? A gente sabe, através de avaliação diagnóstica, como é que está. Então, todas as políticas públicas hoje da Secretaria Municipal de Goiânia são editadas baseadas em critérios científicos. Eu tenho um dado, esse dado que retorna para a gente orienta os professores que trabalham na Secretaria para que nós possamos editar as políticas públicas. Essas políticas públicas são feitas por professores, são feitas por pessoas que conhecem a rede, são feitas para a rede, e a nossa intenção é que elas sejam políticas públicas capilares, que alcancem as escolas, que elas sejam políticas públicas duradouras, que não sejam de governo. Nós não estamos interessados em políticas públicas que atendam a esse governo. Essas políticas públicas têm que atender a esse governo, mas têm que atender à educação, então elas têm que ser políticas de Estado. Um exemplo de uma política interessante é a Escola Viva. Nós temos reformado as escolas todos os anos desde 2017. Ah, mas reforma a escola? Não. Nós fazemos manutenção preventiva. Hoje, ao invés de deixar uma escola acabar para depois se reformar, os diretores recebem recurso e eles, com a comunidade, decidem como fazer a reforma da escola. É claro que em 2017 nós priorizamos telhado, elétrica, hidráulica, por conta das condições que as escolas tinham até então. Mas agora, tem escolas decidindo reformar o parquinho, pintar o chão da escola com nova cor e desenhar amarelinha, brincadeiras para as crianças. A comunidade participa mais. Um exemplo disso foi hoje no Solon Amaral, onde nós abrimos o ano letivo, onde os pais estavam vendo que a escola toda reformada, a escola pronta, nova, sem estragos, e eles não receberam o recurso desse ano ainda. Portanto, aquela comunidade vai poder escolher o que eles podem, o que eles querem fazer com esse recurso em função dessa própria comunidade. Portanto, o que nós temos feito é tentar aproximar a escola da comunidade, nós tentamos aproximar a Secretaria das Escolas, nós temos oferecido formação e inovação para os professores, outras formações, o Centro de Formação nunca esteve tão ativo, sabe? E para o que nós temos, porque uma coisa é você falar assim, estou fazendo uma formação ali numa cidade como Aragoiânia, que tem 7 escolas. Outra coisa é você dizer que está fazendo a formação de 19 mil servidores numa rede com 105 mil alunos e 370 unidades escolares. Tem vários estados do país que não têm a quantidade de escolas que a nossa cidade tem. Portanto, eu acho que é um orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, da Secretaria, muito mesmo. São pessoas assim excepcionais, que têm trabalhado muito. Tenho muito orgulho dos professores da nossa rede, que têm se esforçado para fazer inovação. Num momento tão difícil, né, da educação, nós estamos respondendo para o país dizendo, a resposta, o resultado que vai melhorar esse país é a educação. É a educação de qualidade, é a educação feita por professores, sem palpite de gente de fora. E é o que a gente tem tentado demonstrar para o país. A cada vez que eu saio de Goiânia e vou ao Ministério, eu tento levar para lá o exemplo do que nós estamos fazendo. Não é o secretário, de que a cidade de Goiânia está fazendo pela educação. E tento representar isso, tentando influenciar positivamente as políticas públicas de nível nacional. Eu acho que a gente tem, enquanto balanço, dizer que para todas as pessoas que nós temos feito todo o esforço possível para que nós possamos melhorar a educação em Goiânia. E que esse movimento é um movimento contínuo. A cidade não vai se congelar, nós não vamos parar de crescer, aliás, pelo contrário, nós torcemos para essa cidade crescer muito mais, ser uma cidade que tenha muito mais habitantes, muito mais poder econômico, que possa distribuir essa riqueza entre as pessoas. E para isso acontecer,
nós temos que ter educação de qualidade, ferramentas para criar cidadãos que possam herdar essa cidade. Obrigada pelas explicações. Seja sempre bem-vindo, inclusive, estamos com as portas abertas e obrigado para todo mundo que acompanhou esse Opção Play. Até a próxima. Fernando, eu agradeço ao Jornal Opção, a todas as pessoas que nos assistem e tenho certeza que a Secretaria Municipal de Educação está sempre aberta para tirar todas as dúvidas que você, cidadão, tem acerca de educação e queremos contribuir para a cidade que nós queremos, para a educação que Goiânia merece.